Tiago capítulo 4. Eu queria fazer uma coisa com vocês, ok, queridos? Quem abrisse primeiro, lesse. Ficasse de pé e lesse. Tiago capítulo 4. Alguém achou? Eu estou devagar aqui, viu? Porque eu estou esperando alguém, mas ninguém quer, né? Hã? Tiago 4, versículo 1 a 17. Beleza? Mas vamos lá, deixa eu aqui já aqui. Tiago 4, capítulo 1 a 17 diz assim: de onde procedem guerras e contendas? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Segundo, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjarem com seus próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo duro, limpai o coração. Aflige-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão e fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. O 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós não sabeis o que vai acontecer amanhã. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. E o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos corações para entender a Tua palavra, Deus. Entendê-la e praticá-la, para a glória do Teu nome. Amém. De onde vêm as guerras, queridos? De onde vêm as brigas, as contendas, né? Os fights? De onde vêm as mazelas desse mundo? De onde vem o mal, querido? Tiago fala: olha, vem de você e vem da humanidade. Vejam só o que vocês estão fazendo com a vida que Deus deu a vocês. Reclamam de quê? Por que reclamam se as coisas dão errado? Por que reclamam que o mundo está virado daí para baixo? Por que reclamam do pecado, do vosso pecado, se vocês mesmos são culpados disso? Se nós mesmos somos culpados disso? Eu quero focar mais nesse texto no versículo 14. O versículo 14 que diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é
o que é a vossa vida? Porque nós somos como neblinas, que vai sumir. Logo, logo, some, evapora. Por isso hoje, queridos, eu quero trazer para nós aqui o tema que diz enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Porque já é bem claro que quando nós vivemos a nossa vida do nosso ponto de vista, só dá errado. De onde vêm as guerras, as contendas? O ponto de vista de vocês estão errados. É por isso que as coisas dão errado. É por isso que as coisas frustram vocês. Porque vocês ainda não enxergaram a vida do ponto de vista de Deus. E hoje eu quero trazer para nós essa palavra, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. A pergunta é, como diz aqui o versículo 14, o que é a sua vida? Você já pensou sobre isso? O que é a sua vida? Bem, de repente, a minha vida é uma porcaria. A minha vida é boa. O que é a sua vida? Sua vida é a forma de como você exatamente enxerga o mundo. É exatamente a forma de como você vive neste mundo, de como você procede. Como você define sua vida, determina o seu destino. As perspectivas irão influenciar a maneira pela qual você investe seu tempo, recursos, esforços e seus relacionamentos. O que é a sua vida? É aquilo que você projeta no seu dia a dia, na forma de como você fala, na forma de como você anda, na forma de como você age. É as perspectivas que temos que ela influencia na maneira de como vivemos, nos nossos recursos, esforços que fazemos, relacionamentos. Essa é a primeira pergunta. O que é a sua vida? Se está ruim, melhora. Se está boa, fique melhor ainda. Mas o que é a sua vida? Como você vê a vida? O que é a sua vida e como você vê a vida? Meu irmão, existem tantas respostas para isso. Se você for perguntar para as pessoas, como é que você vê a vida? Na ótica, né, das pessoas, você vai encontrar aí várias respostas diferentes para essa pergunta. Exemplo, tem pessoas que vão dizer, a vida é um carrossel. A vida é de altos e baixos. A vida é como um labirinto. A vida é um circo. A vida é um quebra-cabeça e por aí vai. As pessoas veem a vida da forma na qual ela criou para si a vida que ela acha que é, acha que tem, imagina ter. Essa pergunta, ela vai ter um monte de respostas. Por quê? Porque cada um tem a sua perspectiva de vida. A céu, não, eu não acredito na céu. O que você está fazendo é certo? Sim, para mim é certo. Né? O que você vai fazer é correto? Não, para mim é correto. A forma de como você se comporta é certa? Não, para mim é certa. É como eu vejo a vida. E como você imagina a vida? Como você imagina? Tem pessoas que vivem no mundo do Bob. Quem já assistiu esse desenho animado, o Mundo de Bob? Aquele bonequinho que andava no velocípede, né? No cabeção, né? O fantástico Mundo de Bob. Tem gente que vive uma viagem, né? Ele vive o mundo de Bob. Porque a vida para ele é o mundo de Bob. E faz disso da sua vida. Vive aquém da realidade. Ele vive fora de uma realidade. E tem isso como verdade. E vai vivendo a vida dele no mundo imaginário dele. No ponto de vista dele, ele vive o mundo de Bob e no qual ele se encontra ali como uma verdade para a vida dele. Queridos, frequentemente as pessoas expressam suas vidas
por meio de roupas, carros, penteados, tatuagens, coisas que determinam esperança, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Frequentemente as pessoas, elas fazem isso, elas expressam a sua vida, de como ela vê, de como ela imagina a vida, no que ela produz, no que ela faz, no que ela tem. É na roupa que veste, é no carro que tem, às vezes tendo uma linguagem, não estou falando nada de tatuagem aqui, né? Até acho bonito, né? Expressa o que imagina da vida, o que é a vida numa tatuagem, na forma de como vive. As pessoas expressam o que é a vida de formas totalmente diferentes, queridos. Se você pensa que a vida é uma festa, qual vai ser o seu principal valor? Se nós pensamos que a vida é só uma festa, qual vai ser o nosso principal valor? Farra. Festa. Não é? É assim. Se nós pensamos que a vida é sempre uma festa, então o nosso valor principal vai ser nos divertirmos. E nada mais. Então é importante nós sabermos qual é a nossa visão da vida. Qual é a nossa perspectiva? Como nós vemos a vida? É importante nós compreendermos isso, para que de repente o nosso ponto de vista ele não esteja diferente do ponto de vista de Deus. E vamos dando murro em ponta de faca, né? Dando murro como um vento. Por quê? Porque nós não estamos na perspectiva, nós não estamos seguindo o ponto de vista de como Deus vê a vida, mas sim o nosso. Qual a sua visão da vida? Você pode estar fundamentado a vida numa metáfora defeituosa, que é uma linguagem de figura, né? Uma figura de linguagem. O desafio é desafiar a sabedoria popular e substituir essa sabedoria popular pela Bíblia, vivendo uma metáfora, uma coisa tipo, você vive de acordo com a cultura que você está vivendo. Você tem uma ideia de como seja a vida e vive essa vida como vivendo de acordo com o ritmo que vou te dando. A vida é isso, a vida é isso. A vida é aquilo, a vida é isso mesmo, a vida é aquilo. Você não tem nenhuma definição do que é a vida. Muitas vezes tem pessoas que é Maria que vai com as outras. Então nós, queridos, em Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e 2, principalmente o 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos seguir, não devemos caminhar, não devemos andar segundo o ponto de vista desse mundo. Por quê? Porque você pode quebrar a cara. Não nos conformeis com este mundo. Tenha uma mente renovada. Enxergue o ponto de vista de Deus e não desse mundo. Jonas, já viram aí a história de Jonas, né? Jonas que era lá israelita, aí foi para Nínive, deu uma de para Nínive, não queria ir. Jonas tinha um ponto de vista totalmente diferente de Deus. Totalmente diferente de Deus. Ele via Nínive como uma cidade que deveria ser destruída, enquanto Deus deveria vir a cidade de Nínive para ser reconstruída. Para Jonas, Nínive, aquele povo, era um povo perdido. Para Deus, era um povo que queria restaurar. E sabe, queridos, Jonas era crente e tinha um ponto de vista totalmente diferente de Deus. Jonas fazia parte do povo de Deus, porque Deus enviou Jonas, falou com ele, para ele ir a essa cidade, Nínive, de pecadores, e lá pregar que a cidade iria ser destruída se ela não se arrependesse. E Jonas queria se recusar, porque, claro, os assírios, ninivitas, eram inimigos do povo de Deus. E Jonas tinha toda a razão do mundo para não ir lá. Como? Se a gente já quer que eles morram, eu vou lá pregar para que eles vivam? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Que é isso, Deus? É para matar eles. E Deus diz, não, Jonas, eu quero que eles vivam.
Agora, antes, Jonas, de eu levar juízo até eles, pregue para eles. Diga, avise. E é isso que Deus está fazendo com o mundo. Deus não vai julgar ninguém injustamente. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus justo. E Jonas, mesmo sendo do povo de Deus, tinha um ponto de vista diferente do de Deus. Mesmo às vezes, tendo conhecimento da religião, querido. Mesmo a gente tendo às vezes conhecimento da religião, estando dentro de igreja, muitas vezes a gente tem um ponto de vista diferente de Deus. Por quê? Muitas vezes, o que Deus fala para nós, a gente às vezes quer questionar Deus. Não, Deus, não está certo. No meu ponto de vista, isso é assim. Jonas era esse cara. Esse cara que tinha um ponto de vista diferente de Deus e queria ali questionar Deus. Não queria obedecer a Deus. Às vezes, queridos, na verdade, usamos Deus para justificar o nosso estilo de vida, pensamento, ações, vontades e desejos. Usamos Deus para validar nosso ponto de vista da vida. Vivemos a teologia do achismo. Eu acho. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer e para justificar o nosso estilo de vida, nós fazemos o quê? Fazemos coisas para que Deus possa validar o que é nosso, o que é pensamento nosso, o que é o ponto de vista nosso. Pegamos a Bíblia para arranjar justificativas para validar o que a gente acha o que é certo. E não é dessa forma. Biblicamente a vida é um teste, querido. Na verdade a Bíblia, a vida é um teste. Jonas, ele foi testado para que ele mesmo visse o quanto estava errado a respeito da vida, a respeito de Deus e a respeito do próximo. Deus testou Jonas, não para reprovar Jonas, mas para mostrar para o próprio Jonas que ele estava errado, que o ponto de vista dele estava errado em relação à vida, em relação a Deus, em relação ao próximo. Deus prova a pessoa quanto ao seu caráter, a sua fé, a sua obediência, ao seu amor, a sua honestidade, a sua lealdade. Deus provou grandes homens da Bíblia. Deus provou Abraão, Jacó, Isaac, José, os discípulos, e Deus também nos prova continuamente. E para quê? Por quê? E qual o propósito disso? Simplesmente para desenvolver quanto manifestar o nosso caráter. Você e eu, querido, estamos sempre sendo testados. Quando você abre a porta abre a porta para alguém, quando você dá um lugar a uma pessoa no ônibus, quando você pega o lixo na rua, nós estamos sempre sendo testados, sendo observados. Isso para quê? Para que você mesmo possa enxergar o quanto deve melhorar e o que deve fazer. Muitas vezes o ponto de vista nosso é totalmente o contrário do ponto de vista de Deus. Porque Deus nos testa, mas Ele já sabe, Ele já nos conhece, mas você ainda não, mas nós ainda não. Então Deus, Ele trabalha nas nossas vidas para que nós possamos nos conhecer. É para que nós possamos nos conhecer. Às vezes fazemos coisas que não fomos confrontados. Por quê? Porque nós vamos fazendo coisas que nós não somos confrontados e vamos errando porque não teve confronto para dizer: você está errado. O seu ponto de vista não está bom. O seu ponto de vista está totalmente contrário daquilo do que Deus faz. Por isso que é bom, às vezes, também você confrontar a pessoa, chamar a atenção dela no amor, para que ela possa enxergar que o ponto de vista dela da vida está equivocado. Amém? E a palavra de Deus faz isso.
A palavra de Deus nos mostra o quanto nós estamos equivocados em relação à vida. Deus testa a minha fé por meio dos problemas, queridos. E quando nós estamos com um problema, achamos que Deus se afastou de nós. Mas Ele está testando a nossa fé. E como é que Deus vai testar a nossa fé? Como é que Deus vai trabalhar a nossa fé? Quando está tudo bem? Não. Ele testa a nossa fé por meio dos problemas. Ele testa a nossa esperança quando não há horizonte, quando você não vê mais horizonte nenhum. Quando você não vê solução para o problema. Ele testa a nossa esperança. Ele testa o nosso amor por meio das pessoas. Não é fazendo caridade vazia, mas é uma entrega total a Deus e ao próximo. E quando nós não conseguimos sentir a presença de Deus, quem aqui já passou por isso? E quando nós não conseguimos sentir a presença de Deus, eu acho que isso deve ser o maior teste. Que quando nós estamos em situações que nós não ouvimos a Deus, nós sentimos que Deus está distante, começamos a questionar, Deus está distante de mim. Eu acredito que essa seja a pior sensação que tenha para um cristão, para uma pessoa. Deus, Ele me abandonou. Mas Ele nunca abandona ninguém, querido. Deus está sempre nos aperfeiçoando. Deus está sempre nos mudando. Ele está sempre junto. Ele está sempre perto. Mas Ele testa para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Para mostrar para nós mesmos que muitas vezes nosso ponto de vista está errado. Está equivocado. Deus, Ele se afastou do rei Ezequias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, 31. Capítulo 32, versículo 31. Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia no coração de Ezequias. Para testar seu caráter, revelar a ele uma fraqueza, para prepará-lo para algo maior, uma responsabilidade maior. O rei Ezequias tinha algo maior e Deus tinha que preparar Ezequias. E Deus deixou que Ezequias sentisse que ele não estaria perto, que ele não estava perto, mas ele estava sempre perto. Para preparar Ezequias para uma responsabilidade maior. Sabe por quê, querido? A vida foi dada a nós para isso. Foi dada para ser vivida com um propósito eterno. Deus muitas vezes permite e nos coloca em situações adversas. Para quê? Para enxergarmos coisas que não enxergamos, que estamos presos ao nosso ponto de vista, que nos aprisiona a este mundo fragilizado e temporal. Pois há algo maior para nós, há algo maior para ser vivido, há uma verdade absoluta, como diz João 14,6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ponto de vista de Deus é muito mais alto do que o nosso, querido. A visão de Deus não é a nossa visão. Deus não quer reprovar ninguém, sim que nós passemos na prova. E Ele também dá o escape. E uma vez que está na prova, Ele também dá o escape. Como diz Tiago capítulo 1, versículo 12 a 15. A vida aqui é um cargo de confiança. Amém? A vida aqui é um cargo de confiança no qual Deus está nos dando para que nós possamos cuidar dela, porque um dia vai voltar para Ele. E como nós estamos cuidando da nossa vida, querido? O que nós estamos fazendo com nossas vidas, com o nosso tempo, com o nosso recurso, com as nossas forças, com a nossa inteligência, com a nossa energia, com as oportunidades que temos, com os nossos relacionamentos, tudo isso são dádivas de Deus, que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos, porque somos administradores da nossa vida, porque a vida é dele. Deus é o dono. Deus é o dono, como diz Salmos capítulo 24, versículo 1 a 10. Tudo é dele. Tudo é dele. Nós temos alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Pergunta Paulo à igreja de Corinto. Nós temos alguma coisa que não seja dada por Deus? Hein, gente? Não. Tudo
por Ele. Tudo é dado por Deus. Mas há pessoas que levam sua vida dizendo: não é meu nem teu, então quebra. Quem já falou isso? Não é meu nem teu, então quebra. Destrói. Não cuida. Tem gente que faz isso com a própria vida. Nem é meu, nem é teu, a vida é minha, e eu faço dela o que eu quero e faz mal. Um seguidor de Jesus deve viver um padrão de vida, querido, mais elevado. E que padrão de vida é esse, querido? Serve. Que padrão de vida elevado é esse? Humilde. Que padrão de vida elevado é esse? Amor, amar incondicionalmente. Que padrão de vida mais alto é esse? Ser educado, ter compreensão que nada é nosso. Estamos só cuidando de algo que vai voltar para o dono. Só cuidando de algo que vai voltar para o dono. Que nós possamos ter a compreensão desse ponto de vista. Que nada é seu, nada é meu. Vai voltar para Deus. Porque a vida é dele. A forma de seu ponto de vista está lhe afastando de Deus e de suas responsabilidades. Muitas vezes é isso que está acontecendo. A forma de como, do nosso ponto de vista, muitas vezes está nos afastando mais de Deus e das responsabilidades que nós temos aqui, das responsabilidades que Ele nos deu como administradores para administrar. Está impedindo a ação de Deus na vida das pessoas. Deus nos deu um ministério, querido. E sabe qual é esse ministério? É cuidar da sua vida. Porque um dia vai retornar para Deus. É pregar o Evangelho. Viver Jesus Cristo dia a dia. É glorificar o nome dele. Esse é o propósito de vida. Sabe, queridos? Todos nós queremos coisas, oportunidades, posições, negócios, destaque, poder, dinheiro, trabalho. Mas não estamos preparados para as responsabilidades que são inerentes a cada situação dessa. Do nosso ponto de vista, queremos de Deus as coisas, mas não as responsabilidades delas. O efeito disso é colocar a culpa em Deus quando nós nos frustramos, quando está alguma coisa errada. Nós temos uma responsabilidade, querido. A responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu, a nossa vida. Ter a compreensão que há um propósito eterno. A vida é um teste, um cargo de confiança que Deus lhe deu. Que quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Como tem em Lucas capítulo 12, 42, que diz: a quem muito é dado, também será cobrado. Muitos querem posição, muitos querem lugares altos, mas não querem responsabilidades. Não é assim? Nós temos que ter a compreensão, queridos, que o ponto de vista de Deus é o ponto de vista perfeito. Seja fiel, sejamos fiel na nossa pequena vida, para que possamos ganhar uma vida abundante eternamente. Pois quem é fiel no pouco, também será fiel no muito, como diz Lucas capítulo 16, versículo 10. Nós queremos muito aqui. Nós queremos muito tudo aqui. Nós nos agarramos muito aqui. Nós nos agarramos muito ao mundo. Há muitas vezes até a nossa vida secular. Mas achando que a eternidade é pouco. Nós queremos muito aqui e nós achamos que a eternidade, porque nós achamos que a eternidade é pouco. Pense, quais as tarefas mais importantes que Deus confiou a nós? Qual foi a tarefa mais importante que Deus confiou a nós? A eternidade, ela não é curta, curta é aqui. Mas a gente faz o contrário. A gente inverte os polos.
Nós devemos, queridos, ter uma vida com um propósito que aponte para a eternidade. Qual foi a tarefa que Deus lhe deu? Qual a tarefa mais importante para que nós possamos cuidar dela? Primeiro, se submeter a Deus, amar a tua família. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Ama a tua família, ama o próximo, prega o Evangelho. A gente não tem que ficar se embaraçando com essa vida não, querido, como diz a Bíblia não. Você tem que trabalhar? Trabalha. É normal, a gente tem que trabalhar. A gente tem que ter as coisas da gente. Mas tipo, quando nós nos embaraçamos com essa vida, achando que o nosso foco é aqui e não compreendemos, por causa de um ponto de vista, que a eternidade é curta, vai se arrepender muito disso. Então o nosso alvo é a eternidade. O propósito de estarmos aqui hoje é vivermos glorificando a Deus. O propósito de Deus de ter me criado, é glorificar a Ele. A Ele. E Ele até hoje trabalha para isso. Porque os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Nunca. O plano dele ainda está em ação. Até aquele dia perfeito. Porque o homem caiu lá atrás, no Éden. Mas Deus tem um plano. Eu quero filhos amados ao meu lado, que me amem incondicionalmente. Que vivam comigo eternamente porque querem viver comigo eternamente. E Deus nos dá a chance, querido. Deus nos dá esse privilégio. Deus nos dá essa dádiva de olhar para a vida e não ter mais pontos de vista totalmente contrários ao de Deus. Tenhamos o ponto de vista da vida de Deus, que esse é perfeito. Afinal, o seu ponto de vista sobre a vida, sobre Deus, pode estar muito equivocado, querido. Enxergue sempre a vida do ponto de vista de Deus. Porque é aí que nós vamos estar protegidos do que virá. Jesus virá, voltará, e Deus julgará esse mundo. Mas bem, essa não é a intenção de Deus. Esse não é o desejo dele. O desejo dele é que nós sejamos salvos. Que nós nos arrependemos dos nossos pecados, andar em justiça com Deus, pregar esse evangelho da paz, amar o próximo, amar a Deus, amar a família, para que Deus possa, queridos, fazer grandes coisas em nossas vidas. Grandes coisas em nossas vidas. Grande não é o que você faz, grande é o que Deus faz em você. Esquece isso. Quero fazer grandes coisas para Deus. Não, eu não quero fazer grandes coisas para Deus. Eu quero que Deus faça grandes coisas em mim. É Ele. É só Ele. É para Ele. A glória é só dele. Então, queridos, se nós ainda temos um ponto de vista totalmente diferente de Deus, apesar de estarmos na igreja, apesar de não sermos crentes, né, como Jonas, né? Jonas ali, crente e tal, mas tem um ponto de vista totalmente diferente de Deus. Eu quero matar, não, Deus, eu quero que viva. Eu quero trucidar aquele povo, não, eu quero que restaure. Mas como? E muitas vezes nós fazemos isso, queridos. Nós perdemos a noção das coisas. Deus, Ele espera que nós tenhamos o ponto de vista correto, que é bíblico. Amém? Que é bíblico. Portanto, a palavra de Deus é que vai nos dizer o que devemos fazer, o que devemos pensar, como devemos agir. É a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, que a partir de agora, de hoje, se você às vezes tem alguma dúvida, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dúvida em relação a alguma coisa de Deus, né, da Bíblia, mas ela não quer aprender. É assim que eu creio, é assim que vai ficar, né? Eu vejo dessa forma. Não faça isso. Esteja aberto para aprender. Esteja aberto para Deus te ensinar.
estejamos abertos para Deus nos moldar. Amém? Amém? Então fica aqui a dica, ok? Que o nosso ponto de vista seja o ponto de vista de Deus e não o nosso. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que é regeneradora. Pela Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, que nos traz paz, que nos traz ânimo, que nos traz esperança. Que em nome de Jesus, Senhor, Deus, possa colocar em nosso coração, em nossa mente, Deus, para que possamos olhar para a vida como o Senhor olha, para que possamos olhar para a vida como o Senhor vê, com a ótica, Senhor Jesus Cristo, na qual nós possamos enxergá-la através da Tua palavra. Que a Tua palavra seja o que nos leva, Senhor Jesus Cristo, a entender, a caminhar, a refletir aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Tira da nossa mente, Deus, dúvidas. Tira da nossa mente, Senhor Jesus Cristo, às vezes, pensamentos que não aparelham, que são contrários ao Teu. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa nos guiar pelo caminho da eternidade, Deus. Que nós possamos, ó Deus, ter uma vida com propósito. Que nós possamos ter essa compreensão, Deus. Que aqui é curto e a eternidade é longa. E não o contrário. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém.